Saudações ortodontistas, aqui é o Rômulo e eu estou novamente aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre ortodontia. E hoje o meu assunto ele vai entrar um pouquinho mais na parte de biomecânica, principalmente naquela parte que às vezes preocupa o clínico, que é a parte do fechamento dos espaços. Porque engana-se quem acha que a gente só trabalha com mecânica de fechamento de espaço quando a gente está diante de uma extração, certo? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, está diante de uma classe 2 e a gente utiliza um elástico de classe 2, a gente começa a fazer o quê? A distalizar o canino dos incisivos. E claro, canino, consequentemente presa e molares, né? Tudo distaliza e fica ali um espaço entre o canino e os incisivos. Porém, depois aquele espaço ele necessita ser fechado. Então a gente tem que fazer uma retração ali, por exemplo. E existem duas maneiras da gente fazer retração. A maneira, vamos dizer assim, mais simples, né, porque ela é mais prática de se fazer, é a gente clipar um gancho bola do fio, ou um gurim, né, ou até soldar um gancho no fio, e daquele gancho até o gancho do molar, ou daquele gancho até o mini implante, a gente coloca um elástico corrente, ou uma mola fechada, certo? Para quê? Para que puxe esse arco para trás e aconteça então o fechamento do espaço. A gente chama isso de mecânica de deslize. É uma mecânica que tem então como vantagem o quê? Ela é mais prática. E o que ela tem como desvantagem? Ela gera mais atrito, ela gera mais fricção. Então eu preciso de mais força. Então eu tenho uma tendência maior de perder a ancoragem. Então tem que controlar muito bem a ancoragem. Então se eu tenho mais atrito, eu também tenho mais dificuldade no movimento, certo? Então, de certa forma, essa técnica ela é muito prática. Então, se você está executando ela e você está tendo sucesso com ela, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Por quê? Porque você está fazendo de uma maneira mais rápida e está conseguindo ter bons resultados. Mas, infelizmente, nem sempre ela dá certo, tá? Por isso que na ortodontia a gente brinca que a gente tem que ter como se fosse um baralho nas nossas mãos, assim, para ir descartando, né, algumas cartas e utilizando outras, porque nem sempre vai dar certo. A gente tem possibilidades de tratamento, possibilidades de mecânicas, e muitas vezes a gente tem que alterar alguma mecânica. Então, qual que seria a outra maneira de eu fechar um espaço? Com alças. Aí eu sei que tem gente que já torce um pouquinho o nariz, porque a alça a gente tem que confeccionar. Mas eu garanto para vocês que não é difícil confeccionar uma alça. E o melhor de tudo, você não precisa confeccioná-la em fio de aço, porque o fio de aço é um fio mais rígido, às vezes tem gente que não gosta de dobrar, machuca, enfim. Mas assim, nós temos três principais fios para fazer dobra. O primeiro deles é o Giloy, que é o famoso cromo cobalto. Depois nós temos também o TMA, que é o titânio molybdenum alloy. E nós temos também o aço, que é o cromo níquel, ok? Sendo que numa escala de rigidez, o Eugiloy é o mais flexível e o aço é o menos flexível, ok? Mas não se preocupem, porque eu vou mostrar para vocês, depois na sequência desse vídeo, um passo a passo bem, ilustrativo para vocês conseguirem fazer a primeira alça de vocês. Para quem nunca fez, vocês vão conseguir fazer uma alça. Vai ser de primeira, Rômulo? Pode ser que seja de primeira. Vai ser a melhor? Provavelmente não. Porque vocês vão ter que treinar essa alça, tá? A maioria das vezes. Eu sempre digo, eu sempre repito que tem gente que tem uma facilidade absurda manualmente. Eu mostro uma vez, a pessoa já faz melhor que eu, tá? Que já faço isso há muito tempo, porque a pessoa tem um dom
e tá tudo bem. Eu não tinha esse dom, tá? E não tenho. Então eu tive que fazer muito, eu tive que repetir muito para conseguir fazer uma alça. Então hoje eu consigo fazer ela e algumas outras porque eu treinei muito esse mecanismo, esse passo a passo, tá? E depois que você treina o passo a passo, claro, você vai entendendo a física por detrás dessa alça, como é que as ativações e etc. Mas a parte de confeccionar, ela, se você pegar um passo a passo e começar a fazer, ou der até para uma outra pessoa fazer, né? Um exemplo aqui, a pessoa consegue fazer, porque é pegar um fio e começar a dobrar esse fio, tá? Mas claro que nós, ortodontistas, além de saber fazer a alça, a gente sabe toda a física que existe por trás dela numa ativação para fechar um espaço, tá? E isso é muito importante. E o que acontece? Esse tipo de técnica, que é o fechamento de espaço com uma alça, ele vai gerar o quê? Muito menos atrito, porque a gente vai fechar um espaço, tá? Como nesse caso clínico que eu vou ilustrar aqui para vocês. Observem, uma classe 2, depois essa classe 2 foi corrigida, o canino entra em classe 1 e gera o que? Um diastema. E esse diastema eu vou precisar fazer o que? Uma retração para fechar esse espaço que está ali criado. Estão vendo o espaço que criou? Só que assim, aquela alça ali tem que ser feita na mão, tá? Porque é marcado justamente o espaço ali entre o lateral e o canino, e aí é feita a confecção da alça. Só que, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar exatamente o passo a passo para vocês confeccionarem aquela alça. E o melhor de tudo, uma mecânica com baixíssimo atrito, eu não preciso utilizar nem um elástica corrente, nem uma mola fechada, não. Quem que vai fechar o espaço? A própria alça que a gente confecciona. Por quê? Porque a gente confecciona essa alça fechada. E depois a gente vai ativar essa alça. Então, como é que a gente ativou a alça nesse caso clínico aqui? A gente ativou a alça da seguinte maneira. Lá na distal do tubo, a gente puxa o fio, com o próprio Engard você pode puxar, cerca de 2 milímetros, 1 a 2 milímetros. E quando você puxa lá na distal o fio para trás, para a distal, a alça ela vai abrir. Porém, você confeccionou ela fechada, mas você vai abrir. Depois que você abriu esses 2 milímetros, você vai dobrar na distal. Então, o que vai acontecer no mês seguinte? Essa alça que você abriu, como você confeccionou ela fechada, ela vai querer fechar. E quando ela vai fechando, ela vai levando os dentes que estão próximos a ela em direção àquele espaço. E é assim que vai se fechando um espaço com mecânica de alça. E o melhor de tudo, no mês seguinte, o que você precisa fazer? Você só vai lá atrás de novo, puxa e dobra, tá? E eu vou fazendo isso até quando, Rômulo? Até o espaço fechar completamente, tá? Por isso que eu gosto da mecânica de alça, porque uma vez feita, você só vai replicando ela, tá? Demora um pouquinho para fazer? Demora, principalmente quando você não tem prática. Mas depois que você fez, vai embora, tá? Aí você só vai puxando, dobrando. Mês a mês você vai fazendo isso, ok? E aí o seu espaço vai fechando. A hora que fechou, obviamente que você não vai mais precisar da alça. Aí você pode tirar o fio, colocar, né, o fio do arco reto, como está aqui representado neste caso clínico, o espaço já está fechado, então está com um fio aqui de realinhamento, para depois você seguir para remoção do espaço. E o que eu gosto, né, de trabalhar com alças? Olha só a finalização aqui do caso. Olha como o torque anterior dos incisivos, que estava muito palatinizado, afinal era um paciente classe 2, né, incisivos bem palatinizados. Olha como depois de toda essa retração que foi feita, observe como ainda
o torque está bom. Por quê? Porque a alça ela conseguiu segurar o torque durante o fechamento do espaço. Então, gente, vai ser na primeira que vocês vão conseguir? Não. Na segunda? Não. Na terceira? Não. Enfim, se você precisar fazer 50, 70, 80, 90, 100, faça, tá? Fique ali na frente, fique treinando e eu tenho certeza que uma hora vai sair. A repetição é a mãe de todos os dons. Então, replique, 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 tá? Que uma hora vai sair. Porque você vai ter aqui o passo a passo. É só você seguir. Tá? O que eu mais ouço é assim, poxa, Rômulo, eu queria fazer a alça, eu olho vocês fazendo, parece tão fácil, aí tenta uma vez, não consegue, desiste e não tenta de novo. Não, gente. Se eu fosse ter desistido na primeira, eu nunca ia ter conseguido fazer uma. Tá? Então foi depois de muita insistência de fazer, a gente consegue. Rômulo, precisa fazer em todos os casos? Não, claro que não. A maioria dos casos eu faço deslize. Posso continuar fazendo, Rômulo? Pode, sem problema nenhum. Mas tenha essa cartinha na manga aqui. Tenha essa alça, que nem desse caso clínico aqui, na manga. Porque se você precisar, ela vai estar ali à sua disposição. Precisa ficar linda, maravilhosa? Não. Precisa ficar funcional, né? Ela precisa seguir ali o contorno do arco, não pode machucar o paciente, tem que ativar ali 1 a 2 milímetros lá, puxando o tubo na distal. Se você fez isso, vai ter um excelente resultado, tá? Mas não se preocupe com perfumaria da dobra, vamos dizer assim. Tá bom, gente? Então, na sequência, a gente vai ter agora o passo a passo da dobra. Esse caso, então, ele foi feito com um fio de eugiloy, que é o cromo cobalto, mas você poderia ter feito com fio de aço. Única ressalva, se você fez com fio de aço, lembre-se que em vez de ativar 2 milímetros, ative somente 1 milímetro, tá? Porque o aço é um fio mais rígido, mais forte. Então, qualquer dobrinha lá na distal do segundo molar já vai gerar uma força bem significativa. Ok? Então, siga o passo a passo a seguir, comece a fazer as suas primeiras dobras e tenha muito sucesso nos fechamentos de espaços que eu tenho certeza que você irá se deparar. Seja num caso de extração, seja num caso de classe 2, ou seja num caso de uma verticalização de molar que depois você precisou mesializar um molar. Vamos lá, a alça serve para isso também? Serve. Para qualquer espaço, serve. Ok? Sucesso e a gente fica aqui à disposição. Tchau, tchau. Então, pessoal, agora a gente vai confeccionar uma alça. As alças, elas têm o intuito de fechar os espaços. E esse espaço pode estar entre um lateral e um canino, entre um canino e um pré, entre um molar e um pré, enfim. Aonde tiver o espaço, você pode confeccionar uma alça. E a gente sempre vai confeccionar a alça fechadinha. Por quê? A ativação dela vai gerar a abertura. E durante o mês ela vai se fechando. E com esse fechamento, ela vai fechando o espaço. Isso vai ficar mais claro depois que eu terminar aqui a alça, tá? Para quem nunca viu uma sendo ativada ou trabalhando, acho que vai ficar mais fácil para entender esse mecanismo. Eu vou fazer aqui bem passo a passo, tá? Bem tranquilo, mas é o que eu sempre digo, tá? A primeira vez que a gente faz é difícil. A segunda continua difícil, a terceira continua difícil. Ou seja, isso é muita prática. Tem pessoas, tá, que têm muita facilidade. Então, assim, eu vou mostrar aqui no vídeo, ela já vai fazer melhor que eu, tá? Porque ela já tem essa habilidade e tá tudo bem. E tem pessoas que vão precisar fazer 50 vezes para ficar mais ou menos. E tá tudo bem também. Por quê? O mais importante é a gente entender que cada um tem uma curva de aprendizado, beleza?
Então, eu vou fazer aqui bem devagar para depois vocês poderem ver e rever com tranquilidade. Eu vou marquei então assim entre um espaço entre um dente e outro, ok? E aí eu vou fazer a primeira dobra, que é a dobra aqui para cima. Ó, dobrei aqui para cima. A minha alça ela vai começar a ser feita aqui nessa região. Essa região horizontal é como se onde tivesse meu bract. E aqui, ó, é quando eu começo a minha alça, tá? Então, olha só, para vocês entenderem o passo a passo, tá? Então, olha só. A altura eu vou determinar por esses dois alicates, que é o alicate de Nancy, que é esse alicate escadinha, e depois o tamanho do helicoide por este alicate que é o Tweed Omega Loop, tá? Os dois não deixam de ser variações, então, do alicate 139, porque o alicate Nancy escadinha, ele faz a parte reta, e o alicate Tweed Omega Loop faz a parte arredondada, tá? Só que os dois têm a facilidade de ter o quê? Parâmetros. Então, eu tenho ali, ó, degrau 1, 2, 3 e 4. Helicóide, degrau 1, 2 e 3. Então, eu consigo falar para vocês, olha, utilizem o degrau tal, utilizem o helicóide tal. E aí, vocês conseguem replicar da mesma maneira que eu estou fazendo aqui no consultório de vocês, tá? Bem tranquilo. Então, olha só, subi aqui. Eu vou pegar agora, pessoal, o degrau número 3 aqui, ó. E vou, ó, dobrar aqui para trás, ó. É só fazer bem passo a passo aqui como eu estou fazendo, ó. Neste local aqui aonde eu fiz essa quebradinha, eu vou só posicionar, tá, pessoal? Depois eu mostro aqui para vocês, ó. Tá posicionado. Eu vou apertar. Olha lá. Apertei. Essa partezinha aqui eu empurro um pouquinho para trás. E agora com o meu dedão aqui, eu começo a contornar o meu helicoide. Até quando, Rômulo? Até essas duas perninhas se cruzarem. Olha lá. Cruzou? Cruzou. Então agora segura aqui e volta. Olha lá. A alça está praticamente pronta. Eu tenho que terminar, porque assim como eu vim, eu tenho que sair na mesma altura. Para isso, eu tenho esse alicate aqui, que segura as duas perninhas da alça. E empurra aqui. Olha lá. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Isso aqui, então, é uma alça. E com essa alça aqui, a hora que eu quero fechar o espaço, eu abro ela e no final do mês ela fecha o espaço. E a hora que ela fecha o espaço, ela vai levar os dentes juntos. Beleza, pessoal?